Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o câncer coloretal. O câncer coloretal é todo câncer que nasce no intestino grosso e no reto. Hoje é o segundo mais incidente, depois de pele não melanoma, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Temos anualmente 40 mil pessoas sendo diagnosticadas com a doença. E também é o segundo câncer que mais mata no Brasil. Ele surge normalmente de pólipos, que são lesões benignas que acometem a parede interna do intestino. O risco de desenvolver o câncer coloretal é mais frequente depois dos 50 anos de idade. Então, a idade, o avançar da idade é um fator de risco. Outros fatores de risco compreendem o sedentarismo, a obesidade, uma alimentação inadequada, ou seja, o consumo baixo de frutas, verduras, legumes, fibras. O câncer coloretal também ele tem como fator de risco as doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e a retocolite ulcerativa inespecífica. Outro fator de risco para desenvolver o câncer coloretal é o consumo excessivo de alimentos industrializados. Aqui a gente fala de carnes processadas, como embutidos e defumados. Outro fator de risco importante é o consumo excessivo de carne vermelha. Então, o ideal é que consumamos em torno de 500 gramas na semana. A história familiar de câncer de intestino, câncer de mama, câncer de ovário e útero também deve ser considerado. E nesses indivíduos, nós temos um cuidado maior. O câncer coloretal ele é passível de prevenção. Nele, nós falamos em prevenção primária, que é evitar os fatores de risco que expõem ao desenvolvimento da doença. E aqui nós citamos uma alimentação mais saudável, então consumir mais frutas, verduras, legumes, reduzir a ingesta de carnes vermelhas, praticar atividade física diária, controlar o peso, não fumar, não exceder o consumo de álcool. Falamos também em prevenção secundária no câncer coloretal. E a prevenção secundária seria a exposição ao exame da colonoscopia. Este exame ele estaria indicado, então, para toda a população entre os 45 e 50 anos de idade. Naqueles indivíduos com histórico familiar, nós devemos fazer uma análise individualizada para realmente definirmos qual a melhor idade para a realização do exame. Assim, o câncer coloretal, então, ele pode ser prevenido. Normalmente, o câncer coloretal, na sua fase mais inicial, ou seja, quando só temos apenas o pólipo, ele não apresenta sinais e sintomas. Quando a doença já está estabelecida, nós devemos ficar atentos em sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, como diarreia, intestino preso ou a constipação, tumoração abdominal palpável, uma anemia que não tem uma causa estabelecida. O emagrecimento também é um sinal de alerta, então devemos ficar atento a esses sinais e sintomas e procurar um auxílio médico. Tratamos o câncer coloretal sempre que possível com cirurgia. A quimioterapia vem como uma complementação de tratamento na dependência do estadiamento. O câncer de reto ele tem algumas particularidades no seu tratamento. Então, na dependência da localização da lesão, este paciente será submetido a quimioterapia e radioterapia antes da cirurgia. Assim, como vimos, o câncer coloretal ele pode ser prevenido sim, tanto de forma primária, evitando os fatores de risco, quanto na forma secundária,
expondo ao exame de colonoscopia. Hoje em dia, então, seria inadmissível e diagnosticarmos uma doença já na sua fase mais avançada. Por isso, devemos batalhar na prevenção e dessa forma iremos conseguir mudar o cenário atual da doença.